Prólogo, de Rabindranath Tagore, aos Cânticos Sagrados de Zaratustra, traduzidos por Jinshal Jijiboy Irani. Nas palavras de Rabindranath Tagore, o fato mais importante da fascinante história do Irã é a reforma religiosa implantada por Zaratustra. Ele foi o primeiro homem, pelo que sabemos, que deu um caráter moral e uma direção à religião, e, ao mesmo tempo, ensinou a doutrina do monoteísmo que ofereceu uma base eterna de realidade para a bondade como ideal de perfeição. Todas as religiões do tipo primitivo tratam de manter o homem subjugado através de regulações de cumprimento externo. Não há dúvida de que este tipo de normas tem um efeito hipnótico de sugerir vagamente uma realidade de bem e mal. Apesar disso, a pouca luz que lançam, produzem fantasmas que conduzem o homem rumo a aberrações. Zaratustra foi o maior de todos os profetas pioneiros, que mostrou o caminho da liberdade para os homens, a liberdade de escolha moral, a liberdade diante da obediência cega a preceitos sem significado algum, a liberdade diante da multiplicidade de templos que distanciam nossa prática religiosa de uma devoção simples e pura. Para muitos de nós, hoje, parece uma verdade eloquente quando é dito que a bondade moral de um ato vem da bondade da intenção. Contudo, trata-se de uma verdade que certa vez chegou a um homem como um raio de luz revelador, em meio à escuridão, mas que ainda não chegou a todos os lugares escuros da humanidade. Todavia, podemos observar pessoas que seguem temerosamente os caminhos do formalismo cego, com a esperança de ganhar méritos que não têm uma fonte moral em sua mente. Isso nos ajudará a entender a grandeza de Zaratustra. Embora se encontrasse rodeado de seguidores de rituais mágicos, ele proclamou naqueles escuros dias, desprovidos de razão, que a religião tem sua verdade baseada no significado moral de bons pensamentos, boas palavras e boas ações. A expressão externa da verdade alcança sua simplicidade através de sua realização interna. A verdadeira simplicidade é a fisionomia da perfeição. No estado primitivo do crescimento espiritual, quando o homem está escassamente consciente do mistério do infinito em sua vida e em seu mundo, quando ele não está completamente em posse do conhecimento do caráter interno de sua relação com essa verdade, seu primeiro sentimento é de temor ou de ambição de ganhos. Isso conduz a exageros no culto, convulsões enlouquecidas de cerimonialismo. Porém, nos ensinamentos de Zaratustra, que podem ser apreciados através de seus gathas, não existe quase menção alguma de ritualismos de adoração. A conduta e seus motivos morais, tais como Vahumana, Asha e Armaiti, recebem praticamente toda a atenção. A forma ortodoxa de adoração persa no Irã antigo incluía sacrifícios de animais e ofertas de aoma, a planta tóxica, aos demônios da Evas. Tudo isso foi abolido por Zaratustra, o que demonstra não só sua coragem, mas a fortaleza de seu convencimento do Ser Supremo como Espírito. É dito que Plutarco mencionou que Zaratustra ensinou os persas a sacrificar a Ahura Mazda votos e atos de agradecimento. Pode-se apreciar a grande diferença que existe entre a fé na eficiência dos ritos mágicos sangrentos e o cultivo dos ideais morais e espirituais como a verdadeira forma de adoração. É maravilhoso ver como Zaratustra foi o primeiro homem que cruzou essa distância com certeza de convicção, que comunicou esse fervor de fé em sua vida e em suas palavras. A verdade que sua mente cultivou não foi algo que ele conseguiu emprestado de livros ou recebeu de mestres. Não chegou ele até aí seguindo um caminho prescrito pela tradição. Chegou-lhe como uma iluminação de toda a sua vida, quase como uma comunicação de seu próprio ser. E ele proclamou o imediatismo de seu conhecimento com estas palavras. Não somente te reconheci, ó Mazda, como o primeiro e o último, como o Pai da boa mente, como o autêntico Criador da verdade e da retidão, como o juiz de nossas ações na vida, isso percebi com meus próprios olhos. Yasna, Hat 31, estrofe 8. O inquieto de sua própria alma o fez dizer ainda. Assim proclamo ao maior de todos, canto seus louvores através de sua verdade, que é benéfica para todos. Que Mazda Ahura lhes dê atenção através do Espírito Santo, pois a boa mente ensinou-me a conhecê-lo. Com sua sabedoria me conduzirá até a meta final. Yasna, Hat 45, estrofe 6. A verdade a qual não se chega através de um processo analítico de raciocínio, e não depende da comprovação de fatos externos, ou da fé e de práticas prevalecentes das pessoas, a verdade que chega como uma inspiração, fora de contexto com o ambiente que o rodeia. Essa verdade traz consigo a segurança de que procede de uma fonte divina de sabedoria,
e que a pessoa que a recebeu foi especialmente escolhida, e portanto tem uma responsabilidade como mensageiro de Deus. Zaratustra sentiu o sagrado de sua missão, e acreditou ser o meio direto de comunicação da verdade divina. Quando o homem trata a Deus como um dispensador de benefícios para quem adora a Ele, e conhece o segredo de louvá-lo, esse homem trata de mantê-lo para si mesmo ou para a tribo a que pertence. Mas quando o homem apreende a verdadeira natureza moral e espiritual de Deus, que antes deu unidade a um povo em particular, esse conhecimento é lançado abertamente para toda a humanidade. E esse conhecimento, que uma vez deu unidade a um povo especial, transcende os limites da raça e reúne todos os seres humanos dentro de um círculo espiritual de união. Zaratustra foi o primeiro profeta que emancipou a religião da estreita ideia de um Deus tribal, o Deus de um povo escolhido, e o ofereceu ao homem universal. Esse é um feito extraordinário na história da religião. O mestre disse quando a iluminação chegou a ele: Eu te reconheci, ó Masdahura, como a suprema providência bondosa, quando a boa mente veio até mim com iluminação, quando pela primeira vez recebi tuas palavras e elas fizeram-me sábio. E mesmo quando a tarefa for difícil e me chegarem contrariedades, proclamarei tua mensagem, a qual tu declarastes que é a melhor. Yasna, Hat 43, estrofe 11. Ele ora a Mazda. Isto te pergunto, dize-me verdadeiramente, ó Hura, qual é a fé que é a melhor para todos, aquela que baseada na verdade deve prosperar toda a existência, aquela que estabelece retidão e ações justas inspiradas pela piedade, e cuja máxima aspiração é conhecer-te, ó Mazda. Yasna, Hat 44, estrofe 10. Com a firme segurança e esperança de alguém que recebeu uma visão direta da verdade, ele fala ao mundo. Eu lhes falarei agora, ouçam-me atentamente, ó vocês que vêm de longe e de perto. Escutem-me agora, reflitam sobre estes ensinamentos com pensamento criterioso e claro. O falso mestre não destruirá a existência pela segunda vez, sua língua silenciará e seu credo será exposto. Yasna, Hat 45, estrofe 1. Creio que se pode dizer, sem dúvida alguma, que tão alta concepção de religião, pronunciada com tanta clareza, com uma convicção tão segura de que é uma verdade do máximo ideal de perfeição que deve revelar-se à humanidade, ainda ao custo de seu próprio martírio, é algo único na história da religião, numa época tão remota do despertar da civilização. Houve uma época em que, ao lado de outros povos ários, os persas também adoraram os elementos da natureza, de cujos favores eles dependiam para as coisas boas da vida. Apesar disso, esses favores não eram ganhos por meio do cumprimento de obrigações morais, nem atos de amor. De fato, era o começo primitivo do espírito científico, tratando de liberar as fontes ocultas dos poderes da natureza. Apesar de tudo isso, deve ter existido correntes mais profundas que contrariavam esse culto ao poder, e expunham um mundo de uma bondade interior infinitamente mais valiosa que os ganhos materiais. Essas vozes não foram muito fortes no princípio, nem compartilhadas pela maioria das pessoas, mas sua influência, como a vida que dorme dentro da semente, estava trabalhando em silêncio. Então aparece o grande mestre, e em sua vida e em sua mente, esse fogo escondido da verdade estala numa verdadeira chama. O melhor das pessoas trabalha durante longos períodos de escuridão, representado em sutilezas e murmúrios, até quando encontra sua voz e então não volta a ser silenciada. Essa voz se converte na voz da humanidade, e já não está limitada a um período nem a um povo em particular. Ela trabalha durante períodos de silêncio e encobrimento, depressão e derrota, ressurgindo muitas vezes com uma forte chamada. É uma chamada ao combatente, o combatente contra a mentira, contra tudo que desvia o espírito do homem de sua missão de se libertar das garras do materialismo. A voz de Zaratustra é uma voz viva, não um simples interesse acadêmico de estudiosos historiadores que tratam com os fatos mortos do passado. Não é uma voz para guiar uma pequena comunidade de homens nos cotidianos detalhes de sua vida. Como vimos, em seus ensinamentos religiosos, Zaratustra foi o primeiro mestre que lançou sua voz a todas as raças e a todos os povos, através do tempo e do espaço. Ele não foi um homem que acendeu uma lâmpada mágica que esfregou por simples acaso, e a escondeu egoisticamente por saber que não poderia compartilhá-la. Ele foi o vigia noturno que solitariamente fez guarda no pico da montanha, olhando para o leste, e começou a cantar os poemas de luz para o mundo adormecido, quando o sol começou a brilhar no horizonte. Ele declarou que o sol da verdade é para todos,
que sua luz é para unir a todos. Uma mensagem dessa natureza sempre exaltou o antagonismo daqueles cujos hábitos haviam se tornado noturnos, e seus interesses estavam apenas na escuridão. Durante a vida do profeta houve constantes lutas entre seus seguidores e aqueles que eram viciados nas cerimônias tradicionais, mas que não tinham a verdade. Foi-nos dito que Zaratustra descendia de uma família real, e que também os primeiros convertidos à sua doutrina eram da casta governante. Os sacerdotes, os cavis e os carapãs, pouco a pouco tinham êxito em atrair os governantes para sua causa. Encontramos, pois, que nessa luta, os príncipes dos arredores dividiram-se em dois bandos opostos, como sucedeu na Índia, na guerra de Kurukshetra. Com os príncipes uniram-se os cavis e os carapãs para corromper o homem com suas más ações. Entre os príncipes que se uniram contra Zaratustra como seu inimigo, estava incluído o poderoso Bendiva, mencionado no Yasna, Hat 49, estrofes 1 e 2. De seu conteúdo podemos deduzir que ele se alinhou do lado dos infiéis. Já os Grema parece que pertenciam a uma família ou raça de sangue real, conforme Yasna, Hat 32, estrofes 12 a 14. Com respeito a eles é dito que se aliaram com os cavis e os carapãs para estabelecer seu poder e vencer o profeta e seus partidários. A oposição entre os devotos e os ímpios, os crentes e os descrentes, conduziu em várias ocasiões a combates abertos. O profeta pede a Ahura Mazda que outorgue a vitória a seus seguidores quando os exércitos se enfrentarem em combate, de tal maneira que possa derrotar os perversos e lhes causar aflição e desgosto. Existem evidências em nossas lendas indianas de que a antiga Índia também teve batalhas entre os representantes da fé ortodoxa e os Kshatriyas, que devido à sua vocação especial, tinham uma relativa liberdade de espírito acerca da religião de observâncias externas. As provas são suficientemente fortes para crer que as religiões monoteístas tiveram sua origem nas castas governantes daqueles dias, embora um grande número de governantes as tenha combatido. O crescimento na antiga Índia, dos elementos morais e espirituais de sua religião, acompanharam o povo hinduário desde os tempos da Idade Indo-Irani, cujas lutas com suas forças antagônicas continuaram através da história da Índia. A revolução que acompanhou os ensinamentos de Zaratustra, que terminaram em fortes lutas, tem uma analogia muito próxima com a revolução religiosa da Índia, cujos ideais ainda se conservam no poema Bhagavad Gita, que significa canção do Senhor em sânscrito. É interessante observar que o crescimento dos mesmos ideais na mesma raça, em situações geográficas diferentes, produziu resultados que, apesar da unidade, têm alguns aspectos que os diferenciam. O monoteísmo iraniano é mais ético, enquanto que o indiano é mais metafísico em seu caráter. Essa diferença em seu respectivo desenvolvimento espiritual se deve, sem lugar a dúvidas, à mais vigorosa atividade na vida diária da antiga Pérsia, comparada com a quietude contemplativa da mente dos indianos. Essa característica dos indianos se deve em grande medida às condições climáticas do país, à fertilidade de seu solo e às grandes planícies do norte da Índia, que não apresentam maiores obstáculos na natureza física diária que o homem deve enfrentar. Enquanto isso, o clima da Pérsia era mais rígido e o solo mais duro de trabalhar. O ideal zoroastriano aceitou o desafio do princípio da maldade e alinhou-se na luta ao lado de Ahura Mazda, o grande, o bom, o sábio. Na Índia, embora o lado ético não esteja ausente, houve uma maior ênfase na realização subjetiva, através de uma supressão estoica dos desejos, a obtenção de uma equanimidade perfeita da mente, cultivando uma indiferença a tudo que proporciona prazer e dor. A ideia aqui, a respeito da qual a mente do homem meditou por muitos anos, em intenso silêncio introspectivo, é que o homem, como ser espiritual, tem que compreender a verdade e romper o invólucro de seu próprio ser. Todos os desejos e sentimentos que limitam seu ser, mantêm o homem afastado da região da liberdade espiritual. No homem, o espírito da criação está na expectativa de encontrar sua definitiva liberdade, numa indizível iluminação de verdade. A aspiração na Índia é alcançar o infinito no espírito do homem. Já o ideal do zoroastrismo persa é claramente ético. Esse ideal chama o homem para trabalhar junto com o espírito eterno do bem, para disseminar e manter Rashatra, o reino da retidão, contra todos os ataques da maldade. Esse ideal nos dá um lugar como colaboradores de Deus para distribuir suas bênçãos sobre todo o mundo. Assim é dito nos Gatas.
Tudo isso é claro para a pessoa sábia, alguém que pensa com cuidado. Ele que sustenta a verdade com sua força, que sustenta a verdade como o máximo em suas palavras e ações. Ele é, em verdade, ó Mazdahura, teu mais valioso ajudante. Yasna, Hat 31, estrofe 22. De fato, é um momento supremo para todos nós, que o mundo humano se encontre em luta constante entre aquilo que nos salvará e aquilo que nos levará ao abismo do desastre. Nossa grande esperança é que Ahura Mazda se encontre de nosso lado caso escolhamos o caminho justo. A lei da guerra tem um caráter severo, não permite compromissos. Zaratustra diz: portanto, não permitam que deem ouvidos às palavras do mentiroso, o mentiroso que traz aflição e destruição para a casa, para a família, para a província e para a terra. Resistam a ele, então, com força. Yasna, Hat 31, estrofe 18. O aspecto heróico ativo do zoroastrismo reflete o próprio caráter das pessoas, as quais mais tarde incrementaram suas conquistas em toda parte e construíram impérios. Aquelas pessoas aceitaram este mundo com muita seriedade. Elas tinham gosto pela vida e confiança em sua fortaleza. Elas pertenciam à metade ocidental da Ásia, e sua grande influência viajou através das civilizações vizinhas, da Índia até o continente ocidental.